que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão de uma mensagem, dessa vez, que está sendo ministrada na Europa, mais precisamente em Torres Vedras, Portugal. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nesses últimos anos. O Senhor usou 40 anos do Ministério do Irmão Dong para preparar a primeira geração e preparou um bom fundamento. E graças ao Senhor, e o Senhor agora está preparando a segunda geração para entrar na boa terra de Canaã. Por isso que nessa fase, a juventude é muito importante, e o Senhor tem nos prometido, aliás, o Pai tem prometido ao Filho, que lhe daria como bônus um exército de jovens santos, em Salmo 110, versículo 3. E aqui em Portugal, aconteceu alguma coisa que está mudando a Europa. Começou em 2018, em novembro de 2018, o Senhor nos deu um sentimento de que havíamos necessidade aqui na Europa ter um centro de obra. E o lugar que seria mais adequado seria aqui em Portugal. Em primeiro lugar, pelo custo de vida, né, que seria o mais baixo de todos os países aqui da Europa. E em segundo lugar, porque aqui em Portugal nós temos mais estruturas da vida da igreja, mais igrejas na região de Lisboa, também na região do Porto. E assim, nós, seguindo o Espírito, nós fomos procurar um terreno e nós, graças ao Senhor, nós conseguimos comprar e honrar com nossos compromissos. E não somente isso, o Senhor permitiu que nós pagássemos todo o terreno e ainda pagássemos todo o projeto, vários projetos, aprovação na municipalidade e na prefeitura, e dessa vez nós tivemos o privilégio de já estar com o primeiro nível, para já a primeira etapa, a terraplenagem já foi iniciada e está terminando a primeira fase. E nós cremos que o Senhor quer que a gente faça mais um esforço concentrado neste ano, para nós construirmos até novembro deste ano, a primeira fase. Depois os irmãos darão detalhes como nós vamos fazer, mas irmãos, aqui avançou muito, graças a Deus. Mas eu queria dizer para os irmãos, se dependesse apenas das nossas vindas para visitar as igrejas existentes aqui na Europa, assim como nós fizemos também nos Estados Unidos, eu ia, junto com alguns irmãos, 2 vezes por ano, visitando as igrejas na costa leste e depois na costa oeste dos Estados Unidos. E o avanço seria muito, muito lento. A expansão da obra, quase zero. Muito, muito difícil. E graças a Deus, o Senhor nos fez ver, quando compramos esse terreno, nós ainda não tínhamos uma ideia muito nítida do que faríamos com as construções, o que poderia apressar a expansão da obra aqui na Europa. Mas graças a Deus, esses últimos anos lá no Brasil, está acontecendo, principalmente esse último ano, 2022, alguma coisa muito intensa está acontecendo. O Senhor está usando muito essa ferramenta SEAP
e Colportage. Né? Na verdade, a Colportage que iniciou essa nova fase desde 2017, 2018, a Colportage dinâmica, a Colportage mudou. Em 2019, nós conseguimos, com a ajuda do Ami, né, e Maurício, nós conseguimos montar 27 equipes de Colportage dinâmica no Brasil. E daí para frente, irmãos, desculpem usar essa frase, só alegria. Porque mudou o nosso cenário. A Colportage dinâmica mudou o nosso cenário. São milhares de pessoas contactadas todos os dias. Posso orar por você? E, irmãos, esses seapistas e colportores têm começado uma vida, irmãos, uma vida, eles têm experimentado uma vida sobrenatural, onde tudo depende do Espírito. Quando você sair do Espírito, as coisas não funcionam. Quando você fica no seu natural, no estado natural, a coisa não flui. Irmãos, isso obriga os nossos trabalhadores nas ruas a ficarem no Espírito todo o tempo. E muito mais nesse ano 2022, esses trabalhadores nossos descobriram mais uma parte de recursos da ferramenta, que é a imersão na palavra. Né? A palavra profética tem alimentado, tem nos alimentado, tem nos dado vida, tem nos dado direção. E nós temos visto, experimentado que a palavra profética, a palavra de Deus, ela que faz a obra de Deus. Não é nossa eloquência de falar mensagens, não é nossa capacidade de fazer a obra, nós não temos, aliás, nenhuma capacidade de fazer a obra de Deus. A obra de Deus é só Deus pode fazer. Mas nós temos a palavra. Não tem faltado palavra nesses últimos anos? E descobrimos que a palavra, irmãos, é que faz a obra. Quando nós achamos que, ouvindo a palavra de Deus, depois acrescentando nossa eloquência, acrescentando o nosso conhecimento, nós percebemos que nesses 40 e poucos anos isso não funcionou, em termos de expansão, nessa escala maior. Mas, irmão, graças ao Senhor, nós descobrimos o caminho. Amém. E aqui na Europa também, só vindo aqui para dar uma conferência, 2 conferências, 3 conferências, irmãos, a expansão da obra será muito lenta. Então, graças ao Senhor, no ano passado, foi ano passado? Hein, Maurício, foi ano passado? Eu falei, não dá para ficar sem Europa. Orei ao Senhor, vamos nos arriscar. Maurício estava dando sopa aí. Hã? 2020, né? Final de 2020, né? Então, vamos arriscar. Eu não sei se vai dar certo, mas se o Espírito nos indicou um nome, né? Aí eu falei com o Maurício. Maurício, topa vir aqui? Passa um tempo para aprender aqui com Ciap e Lorena, com Jones. E passa um tempo no PAC. Graças ao Senhor, ele foi obediente, disposto a tudo, servir ao Senhor. Irmãos, voltou para cá, está dando certo. Eu sei que não é mérito dele, o Senhor está usando, né? E aí começou o fogo. E de repente vocês não tinham nem instalações nenhuma do SEAP e começaram o SEAP. Para onde já passou o SEAP? Por onde? Madrid? Mas houve? Não passou em outros lugares? Lisboa? Hã? Itália?
Hã? No Porto, Roma. Até os italianos pegaram fogo. Irmãos, começou a mudar aqui o cenário, não é isso? E agora nós entendemos, irmãos, esse lugar que nós vamos preparar, não é meramente para dar cursos bíblicos para os cristãos, os grupos cristãos. Irmão, esse lugar vai ser usado como CIAP, vai ser usado como PAC. E também para as igrejas frequentarem, para fazer imersão na palavra, para terem experiências de comportagem. Ainda que você não precise ser comportor de tempo integral, mas tenha essa experiência. Você vai ver como o Espírito usa essa ferramenta para levar você e eu, irmãos, ao limite humano. Para mostrar que Deus tem um caminho quando nós desistimos do nossa força humana. E Deus nos leva até um momento, um ponto, em que nós percebemos que no limite humano não temos como fazer a obra de Deus. Se a gente continuasse, irmãos, com essa vida da igreja, irmãos e irmãs, todos muito polidos, muito educados nisso, aqui ouvindo mensagens bonitas, doutrinas, conhecimento, irmão, não vamos levar esse evangelho do reino para toda a terra, não. Graças ao Senhor, o Senhor mudou nossa sorte. Amém. Não é? E o Senhor precisa de vocês jovens. Vocês jovens. Nenhum jovem pode sentar lá no fundo e sem funcionar. Daqui para frente, irmão, todos jovens aqui na frente. Amém. Assumindo sua posição. Amém. Vamos entrar para essa luta. Amém. Essa batalha é nossa. Mas não tem que usar nossa força. Nós lemos em 2 Crônicas, né? A peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Então somente, né? Tomai posição, né? Ficai parados e ver o Senhor fazer. E tudo direcionado pela palavra profética. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. E crede no Senhor, crede nos seus profetas, e prosperareis. Vocês vão ver que a obra de Deus não precisa de você para lutar a peleja, mas precisa que você creia. Creia na palavra. Né? Você crendo, a obra prospera. Irmãos, é isso que nós acreditamos. A Europa vai prosperar. Eu estou usando o exemplo da Europa para todos os irmãos de toda a terra, porque está sendo transmitido isso. Irmãos, todos os lugares precisamos, mesmo aqueles lugares já têm igrejas estabelecidas, tanto tempo vivemos a vida da igreja, irmão, não vira um irmão saudosista. Ah, no passado não era assim. Irmão, só que no passado não avançava. O irmão Doc falou que precisava esperar mais de 200 anos para o Senhor voltar. Mas agora, irmão, estamos percebendo que o Senhor está às portas. Que a igreja agora está cooperando com Ele. Vamos parar de ser aquela igreja morna, né? Ouve mensagem, critica, gosta, não gosta, dá aquela pontuação da internet, não é isso? Não, chega disso. Vamos participar da luta. Vamos mergulhar nesse rio, né? Eu vou falar isso no domingo ainda. Vou voltar para Ezequiel 47, no domingo. Quando a água dava pelos tornozelos, o Senhor, um homem que falava comigo, sabe quem é esse homem? Bom, já vou fazer um spoiler. Esse homem é Cristo, sabia? Esse homem que mediu 1000, né? Quando estava nos tornozelos, ele mandou passar. Quando está nos tornozelos, o Senhor manda passar, porque não dá para mergulhar. Aí quando a água dá pelos joelhos, ele também mandou passar.
E quando a água dava pelos ombros, mandou passar. Mas quando a água subiu, não é para passar mais. É para mergulhar. Sabe o que quer dizer mergulhar? Mergulhar é você não ter mais forças para fazer a obra de Deus. É o Espírito quem faz. Não por força, não por poder, Zacarias 4. Mas é pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, esse exército vai trazer o Senhor de volta. Mas se você é da velha geração, acostumado com aquela quietude, né? Com a forma ética da reunião, né? Liturgia, estranhando tudo isso, irmãos, é bom virar um pouco a sua cabeça. Entra no rio. Entra no rio. Saia um pouco do seu natural. Deixa o Espírito ter liberdade em você. Eu estava falando para o Salomão e o Alexandre, lá em São Paulo, não vou falar o nome dele, né? Um irmão de origem asiática. Tudo certinho, sabe? Tudo certinho. Depois de várias imersões, irmãos, ele está louquinho. Quando os irmãos falam em mergulhar no rio, ele mergulhou no chão assim. Olha, o que faz esse homem tão polido, tão educado, fazer isso? Irmãos, ele enfiou a mão na tomada. Enfiou os dedos na tomada e levou um choque. Não de 110 volts, nem 220, levou 380 volts. Os cabelos... Por isso que o irmão Julio Sánchez, em Colômbia, falou como é importante mudar de chip. Vamos a cambiar de chip. Vamos! Ó Senhor, precisa falar a mensagem, né? Ó Senhor Jesus. Irmão, nunca vimos dessa forma o livro de Efésios. Aliás, todos os livros da Bíblia que nós estamos entrando, o Espírito está nos conduzindo, não da maneira de um estudo bíblico. Já está nos levando por um caminho tão orgânico, que enquanto a palavra flui, nos dá um caminho para a prática. É ou não é? Não é encher a nossa cabeça de teorias bíblicas. Não é? Escola A, escola B. Não, nós estamos mergulhando, irmãos, na palavra e está trazendo, irmãos, realidade para nós. Nunca iríamos ver, irmãos, que Efésios capítulo 1, versículo 3, fala de Deus nos disponibilizar um rio da graça, que vem de Deus Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Aí você fala, irmão Pedro, onde você viu o rio aqui? Ué, você não viu um rio que flui lá do céu para você? Nas regiões dos lugares celestiais, espirituais. Então não é aqui na terra. Acho que tem uma coisa que você não percebeu ainda. O caminho para a árvore da vida foi fechado para o jardim do Éden. Na Gênesis 3. Último versículo. Mas Deus não fechou o rio. Só que o jardim do Éden, irmãos, foi recolhido para o céu. Não está mais aqui na terra. Sabia disso, Maurício? E está lá no céu. Então esse rio vai voltar a fluir como? Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte e bênção espiritual. Está vindo de lá. O Pai abriu as comportas da graça. Aí fluiu tudo. Livro de Efésios, irmãos, abriu a comporta, o rio desceu.
Gênesis 3, o jardim do Éden foi recolhido. Efésios 1, versículo 3, voltou a fluir para nós. Olha que bênção. Vamos entrar no rio, vamos mergulhar no rio. É a nossa solução. Não é mudança de comportamento, não é aprender a ser certinho, um cristão certinho. Irmãos, a justiça, a graça, né? A graça e a verdade vem com justiça e santidade, e depois vem com amor e com a luz. Irmão, não vem por nos educar e mudar nosso comportamento exteriormente, não vem assim. Vem pelo fluir dessa graça, porque são itens celestiais, são itens espirituais, nós não temos aqui na terra, não está aqui no mundo físico, é tudo lá do céu e do meio espiritual, lá de Deus. Aí a graça vem, irmãos, nos salva. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como Deus vai fazer a vontade dele aqui na terra? Todos nós, é um monte de gente mortas, cadáveres. Você vê as pessoas andando, mas está todo mundo morto. São mortos ambulantes. Mas Deus nos deu vida. E pela graça sois salvos. Esse rio vivifica. Esse rio tira um homem da situação de morte e coloca essa pessoa, irmãos, na igreja, no corpo de Cristo, como membro funcionante do corpo de Cristo. Esse rio da graça nos fez ser da família de Deus. Esse rio da graça conseguiu unir os judeus e gentios crentes em um só corpo. Esse rio da graça derrubou a parede de inimizade que havia entre os povos. Esse rio da graça está conseguindo, irmãos, a edificar-nos em um edifício que é o lugar de habitação de Deus. Eu já fui até o final do capítulo 2 de Efésios. Aí o capítulo 3, Deus então começa a dizer como é que Deus abriu as comportas, mas aqui na terra como é que flui? Vocês entenderam? Deus abriu a porta. Então Deus deu revelação para Paulo, como apóstolo. Para começar no dia do Pentecostes, Deus usou o apóstolo Pedro. E agora, no livro de Efésios, no tempo de Efésios, livro de Efésios, Deus começou a usar o apóstolo Paulo. E Deus então deu-lhe a revelação dos mistérios que estiveram ocultos por séculos e gerações. De repente ele revelou e usou aquele canal, irmão, para trazer o rio para nós. Ó. E de onde vem o rio, irmãos? Vem pela palavra. Amém. É muito fácil. Não, o rio da graça, amém, rio. Mas o rio vem porque vem pela palavra. Apóstolo abria a boca, ele ministrava a palavra. E a palavra, irmãos, começou a gerar igrejas. Começou a edificar a igreja. Começou a fazer a igreja crescer. A igreja amadurecer. Ser edificada. Irmãos, é isso, é a palavra. E hoje continua sendo a palavra. E chegando no capítulo 4, a edificação da igreja. Só que essa edificação da igreja, irmão, é feita pelo próprio membro do corpo. Nós mesmos temos que edificar a igreja. Não depende só de agente externo, não. O Senhor deu homens, dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas é para quê? Não para substituir os membros do corpo de Cristo. Não, deixa comigo, nós é que somos capazes para edificar a igreja, não. O Senhor nos deu esses homens que têm esses dons especiais, irmãos, é para nos aperfeiçoar. Você tem que edificar, eu tenho que edificar, você tem que participar.
Aqui ninguém pode ficar sentado no fundo e sem participar. Nós somos todos membros do corpo de Cristo. É ou não é? E aí o Senhor mostra para quê? Do modo que Cristo amou a igreja, se entregou por ela, é para o quê? Para santificar a igreja. E a santificação vem como? Pela lavagem de água pela palavra. Continua a palavra. Essa palavra, como o rio da graça, está lavando. Nós tínhamos, irmãos, tantos elementos velhos. Todos os problemas existentes entre nós é por causa desses elementos velhos do velho homem. Não é isso? Toda a imundícia, caráter do velho homem, não é isso? Pecados. Irmãos, graças ao Senhor, o lavar do rio da graça está nos limpando, está removendo, irmão, o nosso homem natural, o nosso velho homem, mas em substituição ele está colocando o quê? Colocando sua vida, claro. Colocando a própria realidade. A verdade. Jesus Cristo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, que é o rio, e de verdade. Então, a graça, com o fluido da graça, irmãos, está nos enchendo de realidade. Nós éramos todos vazios, carentes de realidade. A gente tem muito papo, fala muito, muita fachada, muita aparência de um cristão, bom cristão, aparência de um cristão conhecedor da Bíblia. Então, muita aparência, mas não tem realidade. Irmãos, Deus, Jesus Cristo, está nos enchendo dele mesmo. Cristo está nos enchendo, só que ele em nós é a realidade, é a verdade. Irmão, estamos tomando outra consistência. Não somos mais ocos por dentro e uma fachada bonita fora. Não, Deus está enchendo. Ele quer nos encher, encher, encher até a plenitude de Deus. É isso que Ele está fazendo. Essa imersãozinha aí, tão poucos minutos que nós experimentamos, olha quanta riqueza. Você acredita fazendo essas coisas aparentemente tão, né? Não parece, você não sabe como com essas imersões, falando entre nós, irmãos, elementos de Cristo estão sendo incrustados em nós, removendo de nós, irmãos, todos os elementos naturais. Nós estamos tomando consistência. É pela palavra. Está lavando. Nós éramos muito difícil relacionamento. Como é que nós vamos edificar um com o outro se cada um de nós considera melhor que o outro? Não é? Se cada um de nós não só se preocupa consigo mesmo. Eu sou superior aos outros. Minhas opiniões são melhores que as outras. Não é isso dos outros? Né? Eu tenho mais capacidade. Eu sei fazer mais isso. Irmão, isso também é um problema no casamento. Mas, irmãos, graças a Deus, Deus está nos trazendo essa verdade, está enchendo verdade. Mas, irmãos, a verdade, logo em seguida vem o amor. Porque alguns podem aplicar a verdade como aquela retidão da justiça. Corta reto, né? Pá! Pá! Aqui na Europa, quem é o que corta reto aqui? Corta reto, né? Mas, irmãos, a verdade tem que vir com amor. Deus é amor. E Deus é luz. Não é? Esse equilíbrio, amor e luz. Graça e verdade. Vocês estão vendo aqui o equilíbrio, não? Graça é verdade, amor e luz. E no fim, irmãos, é para vivermos no Espírito. Vamos encher-nos no Espírito, irmão, para expandir a obra do Senhor e trazer o Senhor de volta. Irmãos, o segredo é enchei-vos do Espírito, falando entre vós.
Deus nos deu a dica já, através do apóstolo Paulo, e nós entendíamos, irmãos. Nós agora estamos fazendo essa imersão na palavra, porque estamos seguindo a palavra. Aí nós vamos ter realidade. Vida de casamento vai mudar. Não é porque alguém fez um belo de um encontro de casais. Não é isso? Entregou um botão de rosa para o marido entregar para a esposa e dar um beijinho nela. Não, isso tudo é muito bonito, eu não estou falando como crítica, não. Mas, irmão, mas não funciona. Funciona talvez no primeiro dia. Irmãos, é pelo fluir da graça. Fluir da verdade, da realidade, do amor, da luz e exercício do Espírito. Enchendo-vos do Espírito, a vida do casamento começa a mudar. A vida familiar entre pais e filhos, irmão, começa a encaixar. A vida de trabalho também, começa a encaixar. E agora nós entramos na luta. Até agora, irmão, Deus está preparando a igreja para ser aquela igreja gloriosa, mas não deixa barato, ainda tem inimigo de Deus. E ele está nos atacando já há muito tempo, desde que nós declaramos guerra lá no começo. Assim que partiu o irmão Donk, logo depois nós já declaramos guerra contra ele. Porque nós vamos resgatar as pessoas lá nas ruas, que estão debaixo do domínio do império das trevas. No Brasil, nesses curtos 4 anos, né? Nós distribuímos já mais de 10 milhões de livros. Agora imagina quantas orações fizemos. E quantas pessoas já trouxemos para a igreja. E quantas pessoas estão sendo cuidadas pela rede de cuidado das igrejas. Você acha que a porta do inferno está contente? Não está contente, não. E está atacando a gente. Então não está atacando. E qual é o alvo? É a palavra profética. Ele quer tirar a credibilidade da palavra. Mas nós somos, irmãos, graças ao Senhor, nós temos essa mulher, a noiva de Cristo. Ela é carinhosa com Cristo, é auxiliadora de Cristo. Mas com o inimigo, ela vira uma fera. Ela vira um guerreiro. Nosso general é Cristo. Os seus passos, o inimigo nos resistirá. Não é? Não, contra ele nós não amolecemos, não. Certo? Mas nós não lutamos com nossas forças. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, né? Como é que é? Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, eu e você não temos condições de subir até ali e lutar contra eles, não. Não temos condições. Irmão, mas quem Deus vai mandar quando a igreja, por isso que no versículo 11 fala, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Irmãos, cabe a nós ficarmos firmes. Firmes. Mas como? Tomando toda a armadura. De onde vem essa armadura, irmão? De onde vem essa armadura? Vem do fluir do rio da graça. Esse tempo todo que nós estamos no rio da graça, irmãos, Deus está preparando-nos essa armadura. Não é? Armadura. Por isso, irmãos, basta a gente ficar firme, seguindo a palavra profética, fazer o que a palavra profética nos manda, o que o Espírito nos manda fazer. Estamos indo para as ruas, irmão, não é porque nós queremos, é porque a palavra nos falou, o Senhor nos falou, para resgatar as pessoas. Nós estamos indo lá. Vamos ficar firmes, fazer a nossa parte, o resto o Senhor faz. O rei Josafá, em 2 Crônicas 20, ele não tinha a mínima capacidade de vencer.
Não é? Com o inimigo, eram multidões de inimigos. Irmãos, o Senhor falou, peraí. Aí apareceu um profeta. Bom, tem que vir a palavra profética. Não precisam ficar, não vos assustei. Não vos assustei. Porque a peleja não é vossa. A peleja é de Deus. Amanhã, né? Vocês não precisam fazer nada, não. Fiquem parados. Tomem posição. Porque lá nas regiões celestes, nós não temos condição de vencer. Ele vai mandar anjos. Aí confundiu o povo, no dia seguinte não sobrou nada. Totalmente destruído. Ninguém teve que desembainhar uma espada. O Senhor venceu a batalha. É como Daniel. Daniel, ele ficou pálido. Ele ficou desesperado. Ele viu essa luta espiritual, mas não tinha forças. Irmão, isso é para mostrar que não é nossa força. Ele ficou, mas ele orou. Aí Gabriel veio em seu socorro. Só que para vir Gabriel, irmãos, ele ficou 21 dias detido pelo príncipe da Pérsia, que é outro anjo do mal. É um chefe grande, né, do diabo. E teve tanta força que segurou Gabriel por 21 dias. Aí Miguel é arcanjo, sabia? Miguel é arcanjo. Miguel, ele é o arcanjo protetor do povo de Israel. Sabia ou não? A Pérsia tinha um príncipe do lado do diabo. Mas do lado do Senhor, sobre Israel, Deus tem um príncipe. Aliás, não é príncipe, Deus tem um arcanjo. Esse arcanjo é Miguel. Arcanjo Miguel. E Gabriel, eu não sei exatamente qual a definição dele, mas ele é um dos principais também. Tanto é que Gabriel foi aquele anjo que foi anunciar para José que a Maria, o que estava, ela se concebeu do Espírito Santo. Não tenha medo de tomá-la por esposa. Vocês se lembram? E apareceu várias vezes. Então é um desses principais. Irmão, do lado de Deus tem esses arcanjos, esses principais dos anjos, irmãos, é que luta por nós lá na região celestial. Não precisa eu e você, não precisamos nós, irmãos, tentar lutar. Tem gente que está tentando ir no meio dos demônios, lutar contra demônio, mas não é nossa luta essa. Ou lutar contra espíritos malignos, mas não somos nós, não. Vamos fazer a nossa luta, que é imersão na palavra, vamos fazer comportagem, pregar evangelho, posso orar por você? Irmão, essa é a nossa luta. E nós vamos vencer. Então vamos tomar toda a armadura de Deus. Ó Senhor Jesus, no fim, irmãos, os 5 itens da armadura são defensivos, para ficar firme. Porque nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis. Então, essa armadura de Deus para não nos atingir, nem na mente, nem no coração, não é isso? Nem no peito, né? Com escudo, né? Com calçado. Mas a espada é a palavra de Deus. A palavra vai derrotar o inimigo. Por isso, irmão, vamos continuar amando a palavra. Palavra profética. Ó Senhor Jesus. O que eu faço para entrar essa mensagem aqui? A mensagem que nós vamos falar hoje, vou falar por quem está nos assistindo, é a mensagem 28, que tem por título Os Canais do Rio que Alegram a Cidade de Deus. Gênesis 2:10 nos mostra que quando, versículo 9, Deus disponibilizou acesso a Deus através de uma árvore da vida, que é próprio Cristo
corporificado numa árvore para que o homem pudesse ter acesso. Porque Deus habita na luz inacessível, habita na eternidade. Ele não é material. Como é que o homem pode ter acesso? Então, Cristo materializou-se numa árvore. E essa árvore da vida, irmãos, é o acesso que o homem tem. Se o homem escolhesse Deus, irmãos, era só comer do fruto da árvore da vida. E acesso a Deus não seria feito. Mas a serpente foi enganosa. Ela é muito ardilosa, né? Por isso que Apocalipse 12 fala que o diabo, Satanás, ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele é o sedutor de todo mundo. Não pense que não vai enganar você, ele engana você. Por isso, irmãos, ele enganou a Eva oferecendo-lhe uma capacidade de ter juízo próprio do que é certo, do que é errado. Quem não gosta disso, de ter uma capacidade de julgar o certo e o errado? Mas tudo que vem de Satanás, não queira não. Vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, isso na verdade envenenou o homem. Todo homem se acha que ele é capaz de julgar com juízo próprio. Irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso. Esse é o maior veneno do homem. Mesmo no meio do cristianismo. Quantos líderes se acham capazes? Fala bonita, uma mensagem bonita, fala um conhecimento, tal, irmãos. Isso tudo vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmão, nós dependemos totalmente do Espírito. Paulo falou para os coríntios, na sua segunda carta, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Irmão, nem de pensar vem de nós. Não é o nosso planejamento, irmãos, que gera a obra de Deus. Não é o nosso pensamento que gera a obra de Deus. Deixe pensar. Vamos fazer assim, 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 vai dar certo a obra aqui na Europa. Irmão, não é nosso pensamento. Como se partisse de nós, irmão, nada parte do homem. A obra de Deus tem que partir de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Confiança total em Deus. Só que é difícil, viu? Quanto mais o homem adquire conhecimento, adquire capacidade, experiências na vida cristã, experiências na igreja, irmãos, torna ele mais difícil de ser simples. Por isso que Paulo fala assim, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não é mais da letra. Da letra depende muito da capacidade de cada um. Você fez seminário, você estudou teologia, você é mais inteligente para aprender o texto bíblico, você adquiriu o conhecimento bíblico melhor que o outro. Irmãos, aí depende muito da capacidade. É letra. Mas o Espírito não. Espírito, eu e você estamos no mesmo ponto. Dependemos do Espírito. Mas qual a diferença? Um dá liberdade para o Espírito trabalhar, outro não. Com o seu conhecimento, não dá liberdade para o Senhor trabalhar. Com a sua capacidade, o Espírito não tem liberdade para trabalhar. Mas um que deixa o Senhor trabalhar, ele faz a obra de Deus. Então esse rio, irmãos, veio para salvar o homem que perdeu acesso à árvore da vida. Ali diz, versículo 10, dá uma olhada, Gênesis 2, versículo 10, como diz. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Parece que o rio do Éden, a primeira função é regar o jardim, tá? E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Ora, se a história da humanidade com Deus se resumir no jardim do Éden, aqui já tinha acabado e encerrado, the end. É o fim, não é isso? O homem foi expulso do jardim, fim. Mas para que esse rio sair, depois de regar o jardim, cumprir a sua primeira função? Ele saía do jardim e Deus fez com que esse rio repartisse em 4 braços.
Qual a intenção de Deus? É para nos alcançar, irmãos. Mesmo depois de expulso, mesmo depois, irmão, de ter sido morto pelo pecado e pela morte, o Senhor ainda tem esperança. Então o rio, existe um rio, irmãos, atravessando essa Bíblia toda, sabia? Gênesis 2 aparece o rio. Apocalipse 22 finaliza com o rio. Dá uma olhada. Apocalipse 22, versículo 1 e 2, como diz? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Lembre-se que o rio, ele sai do trono de Deus e do Cordeiro. E esse rio é rio da água da vida. Rio da água da vida, brilhante como cristal. Tá? Em outras palavras, esse rio vem da autoridade de Deus e do Cordeiro e visa suprir graça para o homem. Mas, irmãos, qual é o objetivo disso? Perceberam ou não? Sai do trono para colocar tudo debaixo do encabeçamento de Cristo. Vocês entenderam? O mundo está do jeito que está porque está fora do encabeçamento de Cristo. Mas esse rio, ele vem colocar tudo em ordem debaixo da autoridade, por isso que é a autoridade de Deus e do Cordeiro. Porque a vontade, o mistério da vontade de Deus, onde está isso? Não sabe? Efésios 1, não sabe nem os versículos? Efésios 1, versículos 9 e 10. Você tem medo de falar, não? Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Né? E qual é o mistério da sua vontade? Convergindo todas as coisas a Cristo, nele, em Cristo, tanto as do céu como as da terra. Então, esse rio tem o objetivo de colocar tudo debaixo do encabeçamento de Cristo. Não é? Sai do trono de Deus e do Cordeiro, suprindo vida. Não é meramente comportamento, conhecimento, letra, mas é suprindo graça. E por onde ele passa, né? Salmos 46, dá uma olhada. Salmo 46, Senhor Jesus. Versículo 4. Há um rio cujas correntes, essa palavra correntes, irmãos, canais. Para nós faz mais sentido canais do que falar meramente correntes. Há um rio cujos canais, porque vocês são canais, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dessa cidade, no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Então aquele rio, está em Gênesis 2:10, apareceu aqui em Salmo 46. E no domingo nós vamos falar sobre Ezequiel 47. Apareceu lá também? E depois finaliza em Apocalipse 22:1. Aí lá, em Apocalipse 22, ele já conseguiu concluir. De novo tá, né? Tá tudo debaixo do governo de Deus e de Cristo, por meio do fluir desse rio, né? Por isso, irmãos, o caminho para a árvore da vida, né, foi fechada por causa que o homem, né, aceitou o convite da serpente de almejar uma capacidade de julgar o certo e o errado,
em lugar de obedecer a palavra de Deus com simplicidade. Por isso, irmãos, agora nós estamos voltando para a simplicidade para com a palavra de Deus. Sabe o que faz você duvidar a palavra de Deus? Duvidar, será que é isso, será que é aquilo? A sua capacidade de julgar, que a serpente ofereceu para Eva e está em você. Quando você não tem simplicidade, primeiro você tem que identificar se a palavra vem de Deus. Mas se a palavra vem de Deus, você não tem que ser complicado. Não tem que passar por um filtro do seu juízo. No jardim do Éden, antes da queda do homem, irmãos, o homem era muito simples. Deus dizia amém. Deus falou e o homem vive assim. Não é assim? Mateus 4,4, como diz? Quando o diabo foi tentar Jesus. Jesus falou, não só de pão viverá o homem. Mas eu vou mostrar como é que o homem vivia lá no jardim do Éden. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, o homem é assim. O homem foi lá no jardim do Éden. Irmão, o homem não tem que ficar preocupado. Deixe-me ver, isso é certo, isso é errado. Irmãos, o que Deus disse é certo. Não é? E hoje, irmão, vamos voltar para essa simplicidade. Quando os tessalonicenses identificaram por que canal Deus estava falando, era Paulo. Quando eles ouviam a palavra de Paulo, eles acolheram como? Com palavra de homem? Eles acolheram com a palavra de Deus. Como de fato é a palavra de Deus. E essa palavra operou eficazmente em quem creu. Por isso, irmão, vamos voltar para o caminho simples da fé, de volta para o jardim do Éden. Vamos ser simples, obedientes. Nossa, eu não consigo avançar. Eu tenho que falar 2 Coríntios, não tem. Senhor Jesus. Mas se eu não conseguir terminar essa mensagem, amanhã termina, né? Tem pressa, não tem pressa. A mim está com fome, a mim? Sabe que tem uma irmã que acompanha a palavra faz 3 anos já, e finalmente nos procurava desesperadamente e nos achou no último dia da conferência em Foz do Iguaçu, já quase ainda já ia embora, né? Ela falou, acompanho vocês há 3 anos, um casal, acompanho vocês há 3 anos. Quando eu apresentei a Mi para ela, a mulher, né? Ah, essa é a Mi. Você pega no pé dele, hein? Falei, essa escuta mesmo, né? Claro que eu faço com muito carinho, né? Vou só ler 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, irmãos, não deixe a serpente enganar você de novo. E assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, o homem era simples e puro para com Deus. Tem dúvida nenhuma. Agora, quando o homem ganhou a capacidade de raciocínio próprio, começou a ficar complicado. Nós começamos a filtrar a palavra de Deus. Ah, isso sim, isso não. Irmãos, Deus não precisa que você filtre a palavra dele. Cria. E a obediência, isso no capítulo anterior, capítulo 10, 2 Coríntios 10. Não é isso? Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia luta, vamos lutar, amém? Não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Fortaleza da nossa mente, da razão. Eu tenho razão. Eu penso que é desse jeito. A minha opinião é assim. Irmãos, mas a palavra de Deus é essa arma que destrói fortalezas
e também sofisma, anula sofismas, e toda altivez, todo orgulho que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmão, nós como, né, como aqueles que seguem a Cristo hoje, nós devemos essa simplicidade e nós devemos essa obediência a Cristo, a palavra de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa obediência. Então o número 4, esse rio que foi repartido em 4 braços, irmãos, esse número 4 representa homem, que representa toda criatura. Ezequiel capítulo 1, você vê o quê? 4 seres viventes, e tem 4 rostos, que representa toda criatura aqui na terra, né? Toda criatura, e também ali você fala que, ali mostra que os 4 seres viventes se moviam em 4 direções. Então 4. Irmãos, o Senhor quer alcançar o homem. Amém. Onde quer que ele esteja, irmão, nós conseguimos alcançar. Você consegue localizar na superfície da globo terrestre qualquer ponto através de longitude e latitude. Estou certo ou não, Alexandre? Não é? Com longitude, latitude, se localiza em qualquer ponto. Temos norte, sul, leste, oeste, né? Qualquer ponto com longitude e latitude nós localizamos um ponto. Irmãos, esse rio localiza você. Amém. Se escondeu aonde? Você se escondeu aonde? Na caverna? De Adulão? Ele vai lá. Ele alcança você. Ó Senhor Jesus. Então vamos lá para o rio. Vamos lá para o Salmo 46. Há um rio, né? Aleluia, que o rio nos alcança. Salmo 46. Mas eu quero que vocês tenham uma noção do contexto. Os 3 salmos, 46, 47 e Salmo 48, falam da grandeza de Jerusalém, a grandeza da cidade de Deus. E isso no nosso tempo, Novo Testamento, está falando da igreja. Esses 3 salmos louvam a grandeza de Deus na cidade de Deus. Irmãos, em Salmo 46, de 1 a 3, mostra que, já que nós somos Jerusalém, nós somos o povo de Deus, nós somos a cidade de Deus, só que nós vivemos, irmão, no meio de um lugar onde Satanás domina. O príncipe desse mundo é o diabo. E Jesus falava que o mundo jaz no maligno. Dali a pouco, o príncipe do mundo está chegando. E eu não tenho nada que ver com ele. Entendeu? Então, a igreja é uma ilha no meio de um lugar de domínio do império das trevas. E você acha que ele vai nos deixar tranquilos? Nós que lutamos por Deus, irmãos, nós podemos ser atribulados. Como de fato estamos sendo atribulados, talvez nem vocês saibam de todos os ataques que nós estamos recebendo, né? Mas, irmãos, estamos sendo atribulados aqui, né? Mas, irmãos, já que Jerusalém é a cidade de Deus, é a cidade de Deus. Não, você não ouviu errado, não. Essa cidade é de Deus. Então Deus é a nossa garantia. Deus é a nossa segurança. Não é seu poder, não é sua força. Deus é a nossa garantia. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro
bem presente nas tribulações. Vocês que são mais jovens talvez nem saibam que o Martinho Lutero escreveu um hino famoso chamado Castelo Forte. Vocês que são jovens nem sabem mais, né? Mas esse é um hino clássico. E ele se inspirou nesse salmo. Castelo forte é o nosso Deus. Bom. Pode vir ataque. Deus é o nosso refúgio. Amém. Deus é a nossa fortaleza. Amém. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Até os mares ficam revoltos e os montes se abalem, né? E ainda que as águas tumultuem, espumejam e na sua fúria os montes se estremeçam. No meio de tribulação, no meio dos ataques do inimigo, irmãos, não precisa ficar com medo. Fique tranquilo, você está na cidade de Deus. E nessa cidade, apesar dos ataques, há um rio. Deus não se esqueceu de você. Aquele rio que saía do jardim do Éden está nessa cidade. Não sei se vocês perceberam que esse rio que de repente sumiu aqui da terra, irmãos, foi aparecer em Efésios 1:3, mas irmãos, esse rio aparece aqui na terra, não em qualquer lugar. Esse rio aparece aqui na terra, justamente na cidade de Deus. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. É na cidade de Deus. Na igreja. O rio está aqui. E vocês são canais. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Vocês estão alegrando. Essa reunião aqui, né? Eu vi vários canais aqui recebendo a água da graça e fluindo a água da graça. Vocês que nos alegram. Eu posso estar no meio da tribulação, dos ataques do inimigo, mas quando eu chego aqui, irmãos, eu vejo essa alegria toda. Quem está alegrando, irmãos? São os canais. Não são o mar morto. São os canais. Os canais alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. A igreja é um lugar de habitação de Deus. Salmo 47, versículo 2, como diz: pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Ele é o grande rei em toda a terra. Versículo 7. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Irmãos, ainda que essa terra é controlado pelo império das trevas, Satanás e o diabo, né? É o príncipe desse mundo, mas Deus é o rei sobre toda a terra. Ele reina sobre todas as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Ele nos submeteu os povos, está no versículo 3, ele nos submeteu os povos e pôs sob nossos pés as nações. Ele nos deu para a cidade de Deus, irmãos, o domínio sobre as nações. Escolheu-nos a sua herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Ó Senhor de Deus, Jesus. Efésios capítulo 1, olha como esses capítulos, essas porções da Bíblia que falam do rio, tem toda a correspondência com Efésios. Efésios
Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não é isso? Agora o versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmão, nós somos a herança de Deus. Você acha que Deus vai perder a sua herança? Para o seu inimigo? Diabo? Você acha que ele consegue destruir a herança de Deus? Não, não consegue. Por isso, vamos confiar no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Irmãos, a razão de Deus estar presente na sua cidade é porque há um rio que saiu do Éden. Chegou a ela trazendo a presença de Deus e o seu reino. Lembre-se que esse rio sai do trono de Deus e do Cordeiro, e quando chega e começa a fluir da cidade de Deus, ele traz o quê? A presença de Deus e o seu reino, e o seu trono. Quando você, servindo de canal, lá na rua, pregando o evangelho, levando a graça para outras pessoas, você sabe que você está levando, através desse seu canal, a presença de Deus e Deus que reina, o trono de Deus, para colocar em ordem a vida das pessoas. Por isso, irmãos, a razão, uma vez, irmão, expulso do jardim do Éden, o homem perdeu o acesso à árvore da vida. E esse jardim, irmão, já não estaria mais disponível aqui na terra. Possivelmente, o jardim do Éden tenha sido recolhido para o céu. Mas Deus não disponibilizou o rio para o homem. Esse rio, irmãos, de onde você vai procurar? Você vai procurar na cidade de Deus. Esse rio está fluindo hoje aqui. Na igreja. Na igreja. Cristo, ele realizou a obra redentora. E ao ser glorificado pelo Pai em ressurreição, ele tornou-se Espírito, o Espírito que dá vida. 1 Coríntios 15, 45, quem sabe? Não, a nova geração não sabe, então vamos lá. A velha geração sabe. Mas essa velha geração tem outro Espírito. Como Caleb e Josué. 1 Coríntios 15, 45, dá uma olhada. Porque assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém... Ou alguns preferem tradução assim, o último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. Mas como tornou-se? Como tornou-se? Vocês se lembram em João 14? Jesus falou, eu preciso ir. Se eu não for e voltar, eu não tenho como levar vocês para onde eu estou. Eu estou no Pai. Eu quero vocês também para trazer no Pai. Mas como é que eu vou fazer isso? Se eu for desaparecer para os meus discípulos. Que eu for? Eu rogarei ao Pai. Ele vos enviará um outro Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito da realidade, Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Porque não o vê, né? Mas vós o conheceis. Porque ele habita convosco. Mas quem é esse que habitava com os discípulos? Jesus. Então ele está falando, esse Espírito da realidade era o próprio Jesus. O Espírito da realidade habita com vocês
Mas quando eu morrer e ressuscitar, eu vou e volto, aí eu vou voltar em outra forma. Eu vou voltar e eu conseguirei estar em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Quer ficar mais claro ainda? João 7, 37 e 39. No último dia, o grande dia da festa, eu gosto demais desses 3 versículos. Levantou-se Jesus e exclamou: quem tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então esse rio está na cidade de Deus. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Mas o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Então Jesus precisava ser glorificado, isto é, morrer, e ao terceiro dia ser ressuscitado pelo Pai, e o Pai o glorificaria, porque como filho unigênito do Pai, ele já estava na glória do Pai, mas como homem, ele ainda precisava ser glorificado. Então, em ressurreição, em espírito de santidade, ele foi o quê? Glorificado e se tornou o Filho primogênito de Deus. Por isso, em Atos 13, 33, fala: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. No dia da ressurreição, na glorificação de Jesus, Jesus foi gerado um Filho primogênito de Deus, para que conduzisse, isso está em Hebreus 2, para conduzisse os muitos filhos à glória. Amém. Irmãos, graças a Deus, nosso Senhor tornou-se esse rio da água da vida. E em João 4,14, o que ele disse para essa mulher? Quem beber da água desse poço de Jacó, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, seria nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse rio está aqui, irmãos. O rio está aqui na cidade de Deus. E você, esse canal, do seu interior fluirão rios de água viva. E você que creu em Jesus, você é a fonte a jorrar, fazer esse rio a jorrar para a vida eterna. Por isso, irmão, Cristo trouxe o rio da graça para a terra. Ele é a palavra que se fez carne, cheio de graça e de verdade, e a igreja foi gerada pelo fluir dessa graça. E, irmãos, assim abrir um canal do céu, da esfera espiritual, para Deus e Pai nos abençoar. Eu volto de novo para Efésios 1:3, para nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Para quê? Esse rio é para fazer o quê? Para fazer a vontade do Pai. Eu já disse, irmão, não tem coisa mais forte do que a vontade de Deus. Ele vai ser realizado, tem que ser realizado. Todas as coisas passam, mas a vontade de Deus não. Então a vontade de Deus, irmãos, é estabelecer Cristo como cabeça sobre todas as coisas. Onde é esse versículo? Efésios 1, 9 e 10. Agora já sabem, né? Vocês são jovens, ainda não sabem de cor, né? Então o que é a vontade de Deus? Qual é o mistério da vontade de Deus? Encabeçar todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra. E para fazer isso, Ele deu esse Cristo que está sentado, né, à direita de Deus, nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, domínio, poder e nome, né? Ele deu esse Cristo para a igreja. Para a igreja executar isso. Para quê? Para ele poder ser cabeça sobre todas as coisas. Aí já estou em Efésios 1, 22 e 23. Estão me acompanhando ou não? Essa é a vontade de Deus. Esse rio sai do trono de Deus, do Cordeiro. Vocês estão entendendo? Estou falando a mesma coisa. É isso que Deus está fazendo. E você aqui na imersão do rio, da graça, você não está percebendo, você está sendo governado por Cristo. A sua vida não está mais aquela vida solta de antes.
Você era dono de si mesmo, dos seus pensamentos, dos seus movimentos. Agora não. Agora Cristo está cada vez mais encabeçando você. Aí Deus tem esperança de fazer a vontade dele aqui na terra. Ó Senhor Jesus. Então, como resultado do fluir do rio da graça, os membros do corpo de Cristo crescem, e a igreja é edificada. Cristo, como a própria realidade, preenche todos os vazios da vida dos membros do corpo de Cristo, que somos a nossa vida, né? E nós passamos a andar no amor, passamos a andar na luz, e também por causa dos atributos divinos existentes nesse fluir. Nesse fluir, irmão, traz o quê? Traz a justiça de Deus, traz a santidade de Deus, traz a glória de Deus, traz o quê? Amor, luz, não é? Ó Senhor Jesus, e traz todas as virtudes humanas que só Cristo conseguiu viver aqui na terra. E está nesse rio. Você não consegue se relacionar com outro? As virtudes humanas estão aí, ó, no rio, nesse rio. E aí então, na nossa vida conjugal, irmão, finalmente está se endireitando, né? A nossa vida familiar também, a nossa vida social, nossa vida, né? Ó Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, vai acontecer e nós estamos aqui lutando como guerreiros, lutando contra o inimigo de Deus, até colocá-lo debaixo dos pés de Cristo. E vamos voltar lá para o Salmo 46, vamos lá. Salmo 46 é antecedido por 45. E o 45, no versículo 6, diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Vocês estão percebendo? Quando Deus fala do rio, Ele está preocupado com o trono. Quando estamos falando do rio, a gente só fica, o rio, é rio da graça. Mas está falando sobre governar. Está falando quem que vai governar. Quem vai encabeçar. Né? O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Está se referindo a quem? A Cristo. Porém ele quer reinar, mas ele precisa de uma cidade. Essa cidade é a igreja. E através dessa cidade, irmãos, ele vai conseguir reinar. Então você e eu, como a igreja, nós somos responsáveis por executar esse reinado. Como? Há um rio. É pelo rio, não é isso? Ó Senhor Jesus. E ele, em Salmo 2:6, ele é o rei sobre o monte Sião. 2:6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Irmão, sabe o que é o monte Sião ou não? Eu acabei de falar que Jerusalém é a cidade de Deus. Representa a igreja. E há um rio nessa cidade. Há um rio que quer levar todas as coisas para debaixo do encabeçamento de Cristo. Mas, irmão, não é toda a igreja hoje está pronta para lutar. Mas Deus precisa de você. De eu. Porque Ele nos colocou aqui, irmãos. Porque Deus precisa, na cidade de Jerusalém, precisa de Sião. Sião. Sião, irmãos, representa os vencedores. Representa os que se preocupam com o reino. Os que se preocupam em fazer a vontade do Pai, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Sião é a fortaleza de Davi. Segundo Samuel, rapidinho, segundo Samuel 5, Senhor Jesus. Que oração, hein? Acho que já passei da hora, né?
Versículo 6, 2 Samuel 5, versículo 6. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz Davi, não entrará neste lugar. Era um lugar muito difícil de conquistar, os jebuseus eram muito fortes e montaram uma fortaleza ali em Sião. Davi naquele dia mandou dizer: todo o povo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira aos cegos e os coxos e a quem a alma de Davi aborrece. Por isso diz: nem cego e nem coxo entrará na casa. Assim Davi conquistou, Davi conquistou a fortaleza de Davi. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi, foi edificando em redor, desde Milo e aí para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. O rei Davi, irmãos, representa, prefigura Cristo como rei. Então ele se estabeleceu na fortaleza de Sião. E a fortaleza de Sião, irmãos, é para defender o reino e nessa luta entre reinos. Irmãos, Deus precisa de você. Deus não quer você apenas um membro da igreja, como a cidade de Jerusalém. Deus quer você lutando. Não fique apático, morno, indiferente com tudo que está acontecendo. Irmão, Deus precisa que você acorde nessa conferência. Venha fazer parte de Sião. Vem para cá, vem para cá. Vamos para a fortaleza. Para a fortaleza de Davi. Vamos lutar, Sião. Olha só, versículo, Senhor Jesus. Hebreus 12, vamos lá, Hebreus 12. Hebreus 12. Versículo 22. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Aqui já não é mais Jerusalém terrena, Jerusalém celestial. Olha o versículo 23. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Irmãos, não faça parte somente da cidade de Jerusalém. Faça parte da igreja dos primogênitos. Aparentemente, Satanás conseguiu derrubar tudo que tudo havia sido construído na igreja no século I, pelos primeiros apóstolos. No segundo século para frente, irmão, já começou a degradação. Satanás conseguiu anular as forças da igreja, da cidade de Jerusalém, para restaurar o reino de Davi. Irmãos, e finalmente Deus, a situação da igreja caiu no fundo do poço com a igreja em Tiatira. Chegou no fundo do poço. Podia cair, podia degradar mais do que isso. Aí Deus começou a esboçar uma reação através da igreja em Sardes. Houve uma reação. Mas foi muito tímida essa reação. E logo pegou todos os vícios também de antes. E a esperança do Senhor, irmãos, está na igreja em Filadélfia. Porque a igreja de Laodiceia caiu na velhice de novo. Você vê como é fácil a gente deixar de ser Sião. Irmãos, Deus precisa de você. Ele precisa da igreja em Filadélfia. Finalmente, irmãos, Deus hoje, no século XXI, Deus conseguiu levantar uma igreja que luta pelo seus reinos. Ó Senhor Jesus. Ele quer a igreja dos vencedores. E os vencedores, representados por Sião, são a realidade do corpo de Cristo. Eles trabalham nas igrejas para edificação do corpo, para consumarem a cidade santa, a Nova Jerusalém, o lugar de habitação de Deus pela eternidade. Apocalipse 21,
versículos 1 a 3, versículo 22, e Efésios 2, versículos 20 a 22. Eu não vou ler por falta de tempo. A cidade de Jerusalém, irmãos, representa a igreja como um todo. Mateus 16, 17, Jesus disse: edificaria a minha igreja, e as portas do Hades não prevaleceram contra ela, né? Composta por todos os crentes de todas as épocas. Mas, irmãos, Apocalipse 2, 7 revela que o paraíso, onde está a árvore da vida, estará na Nova Jerusalém, né? Apocalipse 22, 1 e 2, que nós lemos, às margens do rio da água da vida. Quer dizer, a árvore da vida foi fechada para o homem, o acesso, mas Deus alcançou o homem pelo rio. E o rio, você destruindo o rio, você volta para a árvore de novo. A árvore foi recuperada. Porém, hoje já está disponível para desfrutar do rio da graça na igreja em Filadélfia. E que será o galardão dos milênios do milênio para os vencedores. Isso está em Apocalipse 2,7. Dá uma olhada. Apocalipse 2,7. Você pode recuperar o desfrute da árvore da vida novamente. 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, esse paraíso de Deus, irmãos, será na Nova Jerusalém. Mas, irmãos, para o vencedor, ele já vai desfrutar no milênio. Mas nós já estamos desfrutando na vida da igreja a sua realidade. Já estamos desfrutando a árvore da vida que foi fechado, né? Por isso, irmãos, no meio das lutas, irmãos, o que se dispõe, os que se dispõem para serem canais, vocês se dispõem para serem canais? Dispensadores do rio da graça, vencerão pelo suprimento da bênção espiritual e celestial. Irmão, parece inacreditável, mas essa pequena coisa, irmão, que nós estamos fazendo imersão na palavra, irmão, se nós seguimos nesse curso, pode tornar um vencedor. Amém. Por isso Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, é socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, aleluia. Na era final, irmãos, o momento da luta decisiva, Deus nos revela, irmãos, que há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o lugar onde Deus habita, ou Deus habita o Altíssimo. Deus tem sido, por causa do tempo, irmãos, eu estou lendo o que eu preparei, só para a gente conseguir terminar. Deus tem sido fiel conosco, destrancando os tesouros da palavra profética para a igreja em Filadélfia. Ele abriu diante de nós, irmão, isso está em Efésios capítulo 3, versículos 7 e 8. Ele abriu diante de nós uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Irmãos, por quê? Irmão, o grande segredo da vitória da igreja em Filadélfia, irmãos, é a palavra profética. Por isso que nós amamos tanto a palavra profética. A imersão é na palavra. A comportagem é baseada na palavra. A direção da igreja é baseada na palavra. Irmãos, é isso que vai nos fazer vencedores. E o Senhor nos falou que o livro de Efésios fala da graça como rio, a fim de fazer a obra de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Então, muitos estão se engajando, sendo simples e obedientes à palavra de Deus, como canais dispensadores desse rio da graça, pregando o evangelho nas ruas, semeando livros que contenham o evangelho do reino, cuidando das pessoas. Isso está produzindo muita alegria nas igrejas. E todos estão saindo do seu modo convencional para provarem muitas experiências de salvação e de milagres em suas vidas. Irmão, estou falando uma mentira aqui, não? As igrejas são alegres. Vocês são alegres? Vocês querem voltar para o passado? Senhor Jesus. Essa luta trará o reino de Deus, pois Deus é o rei sobre toda a terra. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono. Por fim, Deus será engrandecido e louvado em sua cidade. O seu santo monte é belo e sobranceiro. Tem que ler mais um salmo, né? Salmo 48. Salmo 48.
Grande é o Senhor, é muito digno de ser louvado. Na cidade, nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte de Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. O monte de Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Os meninos nunca ouviram, né, sobre isso. Irmãos, o monte Sião, belo e sobranceiro. Quando era menino, era jovem, cantava esse hino, pensei que era sobranceiro. Pensei que era um monte que dava sombra. Mas como é que um monte pode dar sombra, né? Monte é belo e sobranceiro. O que é sobranceiro? Quem sabe? Ninguém sabe o que é sobranceiro, nem eu sabia o que é sobranceiro. Sobranceiro, aquele que sobrepuja, que é mais elevado. Irmãos, o Monte Sião é o pico mais elevado. Só que em geografia, em altitude física, não é um pico mais elevado ali da cordilheira ali, né, em Jerusalém. Não era mais elevado. Mas para Deus é. Para Deus é, sabia? Então, irmão, nós podemos não ser realmente o mais elevado para os homens do mundo, mas para Deus nós somos o mais importante. Hein? Sabe onde está isso? Salmo 68, dá uma olhada. Salmo 68. Versículos 15 e 16. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações e o monte de Bazã, por que olhais com inveja? Ó, montes elevados, vocês que são montes elevados, sabe o que significam? Os que são orgulhosos, arrogantes, os que acham que são o máximo, né, são altos, né? Hoje, irmãos, olham para a igreja, mas essa é uma igreja de pequenos números, né? É um pequeno rebanho. Não tem muita gente, não tem muita gente no Congresso Nacional lutando na política, né? Não tem gente grande, né, irmãos? Nós somos desprezíveis, realmente somos desprezíveis. Tem muitos outros montes, quem sabe riem de nós. Mas para Deus, né? Por que olhais com inveja? Ó, monte elevados, por que vocês estão olhando para nós com inveja, né? O monte que Deus escolheu para sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre. Por isso ele é o monte mais elevado. Isaías 2:2. Ô Josué, desculpa, eu atrasei muito aqui, tá? Não, já vou terminar. 2:2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irmãos, nos últimos dias, irmão, pode ter sido nesses 20 séculos, irmãos, esse monte foi humilhado, né? Mas agora nos últimos dias, quem são os trabalhadores da última hora? É para vocês. Nos últimos dias, né? Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Ele vai aparecer. Já está aparecendo. A gente não fazia diferença nas ruas, na sociedade, ninguém nos conhecia. Agora, vocês parece que brotam da terra. Vocês estão em todo lugar, até aqui na Europa. Eu fugi de vocês no Brasil, vim encontrar vocês na Europa, em Portugal. Espanha tem, não? Espanha tem? É? Até na Itália? Alemanha?
Ó Senhor Jesus. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. De fato, irmãos, a palavra do Senhor está saindo de Sião. Você sabe que está chegando um momento hoje, muitos, você não sabe, muitos estão acompanhando a palavra nossa, pelo IVPT. Já está acontecendo assim, alguém abordado, fala assim: vocês são daquilo que está no IVPT, no Instituto Vida para Todos? Se vocês forem, eu quero conhecer a igreja de vocês. Eu quero reunir com vocês. Está acontecendo isso em várias cidades. É a realidade desse salmo. Bom, terminei. Deus abençoe vocês. Vocês, lembrem-se, vocês são os canais que alegram a cidade de Deus. E eu quero convocar vocês todos aqui da Europa. Ninguém fique fora de Sião. Venha para Sião. Venha para frente. Vamos lutar. Amém.